Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e a nossa tão amada editora Betel preparou para nesse trimestre, o segundo do ano de 2024, falássemos sobre ordenanças bíblicas. E hoje chegamos aqui na lição de número 4, onde vamos falar sobre a contribuição financeira. Vamos falar sobre dízimo, sobre oferta e sobre contribuição. São três coisas distintas, porém são doutrina para nós cristãos, doutrina para nós que cremos em Cristo de todo o coração. Quando falamos em doutrina, estamos falando que é algo que não pode ser removido. O costume, eles diferenciam de países para países e de lugar para lugar, com o tempo muda, os costumes eles vão tomando formas diferentes. A doutrina, ela é doutrina aqui no nosso país e é doutrina nos demais países. E nós precisamos entender que doutrina é algo que não pode ser removido, nós devemos obedecer às doutrinas do nosso Deus e fazemos isso com muito amor, gratidão no coração e voluntariedade. E embora a doutrina produza bons costumes, os costumes mudam, doutrina não muda. A verdade de Deus para nós hoje no século XXI foi a mesma verdade de Deus para a igreja que estava ali no primeiro século e continuará sendo a verdade de Deus, a doutrina de Deus para nós enquanto nós estivermos aqui em peregrinação. Então hoje vamos aqui falar sobre finança, contribuição financeira. A igreja não tem nenhuma ajuda do governo, do Estado, e a igreja então se mantém através dos dízimos, as ofertas e as contribuições. Isso vai ficar bem claro aqui no enfoque dessa lição tão preciosa, irmãos, que vai ficar bem claro para nós cristãos como é importante também cumprir essa doutrina quanto às finanças. Irmãos, texto áureo diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. É interessante observarmos essa orientação do apóstolo Paulo à igreja que estava ali na cidade de Corinto, no capítulo 9, versículo 7 da sua segunda carta, que a contribuição, a oferta, não é algo que alguém possa determinar para que façamos. É segundo o que nós propomos no nosso coração. É algo voluntário e é algo que nasce aqui dentro, pela gratidão, pelo amor que temos ao nosso Deus, um Deus que tanto fez e tem feito por cada um de nós. E ele segue orientando a igreja do primeiro século e nós hoje, não com tristeza, deve ser algo feito com júbilo, com regozijo, com alegria, e não por obrigação, ou por necessidade, também não, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, aqui já temos um texto base para ficar bem claro o que deve nos motivar na oferta, quando nós fazemos uma contribuição. É interessante que a gente faz essa distinção, né? Oferta é diferente de contribuição. Nós ofertamos, colocamos a oferta voluntariamente. A contribuição é quando nós vamos comprar algo para a igreja, um ventilador, uma cadeira, um filtro de água, e
nós então ali acordamos um valor e cada um dá um determinado valor que fica ali acordado entre nós. Isso é uma contribuição para algo específico. Há essa diferença, tá? O dízimo nós vamos comentar sobre no decorrer da lição. Verdade aplicada. Dizimar e ofertar são coisas distintas, tá? Dízimo, oferta e contribuição. Contribuição e oferta já ficou claro para nós aqui na introdução, mas dízimo ainda vai ficar claro, né? São algo distintos. Dizimar e ofertar são ações norteadas, não pela ideia de troca ou barganha. Embora dízimo e oferta sejam coisas diferentes, ações distintas, deve ser norteado, nós que assim cumprimos a doutrina, não por fazer troca com Deus ou fazer barganha com Deus, não com a motivação de interesse de receber em troca, embora saibamos que a lei da semeadura é uma lei vigente, é uma lei atual. Nós vamos colher tudo que semearmos. E nós que semeamos no reino de Deus, na igreja, na obra de Deus, no tempo de Deus, vamos colher. Isso é muito importante entender que não é uma barganha, não é uma troca, porém a lei da semeadura é uma lei vigente, uma lei atual. Mas, ao contrário de sermos norteados por troca, por barganha, mas por princípios de quê, irmãos? O dízimo, a oferta e a contribuição, como eu já falei, reitero para uma fixação, é quando fica acordado um valor com um fim, com uma finalidade, deve trazer na motivação que nos leva a entregar o dízimo, a ofertar e a contribuir, adoração, irmãos. Devemos ser conduzidos a cumprir essa doutrina bíblica, extremamente fundamentada biblicamente, tanto no registro veterotestamentário como no registro neotestamentário, com adoração. Entender que é um meio, uma forma também de adorarmos o nosso Deus por intermédio dos dízimos, das ofertas e das contribuições. Também gratidão por tudo aquilo que o nosso Deus já fez por nós. Nós nascemos nus, irmãos. E por que não estamos nus? Porque hoje temos as nossas casas, temos os nossos veículos, temos o que investir, temos esposas, esposa tem um esposo, temos os nossos filhos trabalhando, formado, alguns com faculdade, outros fazendo ainda. Irmãos, é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Claro que essa bondade, a chuva, o sol, a vida no grão que diariamente está para nos alimentar, vem sobre justos e injustos, vem sobre nós cristãos e não cristãos, vem para todo ser humano. Porém, nós somos cristãos, nós precisamos ter o coração grato por tudo aquilo que o nosso Deus tem feito por nós. E não foi pouca coisa. Ele tem nos ajudado, tem nos dado saúde, tem aberto porta, mantido porta de trabalho aberta, porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus supridor. Então nós, irmãos, não podemos esquecer de tudo aquilo que o nosso Deus já fez, tem feito e continuará fazendo por nós, e ao entregarmos o dízimo, ao ofertarmos, ao contribuir, precisamos trazer gratidão em nosso coração e também mordomia, irmãos. Entender que nós somos aqui mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado.
porque tudo é dele. A terra é a terra de Deus. Tudo ele criou, ele formou e ele tem suprido para nós, provido para nós. Em breve, nós cristãos estaremos, todos cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, com ele para sempre. Tudo que está aqui ficará aqui para os nossos, para outros desfrutar. Então, irmãos, estamos aqui nessa viagem, não devemos ter o coração preso aqui, porque a nossa cidade, o nosso lugar de morada permanente, eterna, não é aqui, é a eternidade com o nosso Deus, e entender que aqui somos administradores, estamos gerindo a nossa casa, nosso veículo, as nossas finanças, tudo que temos aqui pertence ao nosso Deus, porque somos mordomo. O mordomo é um administrador dos bens de outrem, e nós somos administradores, tudo que temos aqui, somos mordomo, administradores dos bens do nosso Deus. E fidelidade ao Senhor também, ponderando aqui a verdade aplicada. Nós, quando entregamos o dízimo, quando ofertamos e quando contribuímos, nós estamos sendo fiéis ao nosso Deus. Se porventura alguém não concorda com o dízimo, aqui está a fundamentação bíblica para que contribua, que oferte e que entregue o dízimo. Não há mais um álibi para dizer que eu não vou entregar o dízimo porque eu não tenho conhecimento bíblico, irmãos. Aqui está um manual, o porquê que nós devemos entregar o dízimo, o porquê devemos ofertar e o porquê devemos contribuir para a casa de Deus, para a igreja. A igreja, nesse momento, eu estou fazendo alusão ao edifício, à nave, para suprir as suas necessidades, para prover as suas necessidades. E se porventura alguém tem falhado nessa parte, sabe que é uma doutrina bíblica, mas tem falhado, que retorne, que volte a entregar o dízimo, a cumprir também essa doutrina. Quando eu digo também essa doutrina, não é a única, irmãos. Alguém que de repente possa chegar aqui hoje, nesse vídeo, e pode de repente pensar de forma equivocada que é a única. Não, irmãos. Essa lição aqui, desse trimestre, esse assunto, começou com a lição 1 e termina com a lição 13. Então, são 13 doutrinas para nós, a igreja. Essa é mais uma dentre tantas que não poderão ser removidas. Então, nós precisamos cumprir a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia Sagrada é um todo e nós precisamos assimilar todo o conselho de Deus e compartilhar de todo o conselho de Deus com muita tranquilidade, muita moderação, equilíbrio e com clareza. O objetivo da lição são 3. O primeiro objetivo é explicar que a base bíblica para os dízimos e as ofertas é uma doutrina muito bem respaldada, fundamentada biblicamente. Alguém pode até não querer entregar o dízimo, mas não pode dizer de forma honesta, falando de forma honesta, que não é bíblico, porque dízimo, oferta e contribuição é bíblico. E se é bíblico, como é, e eu tenho afirmado que é, nós precisamos, irmãos, fazer individualmente, cada um de nós, a nossa parte. Segundo objetivo, mostrar a importância dos dízimos e oferta é de grande importância para manter a obra de Deus aqui na terra e também falar sobre os cuidados com o orçamento. Nós, irmãos, precisamos aprender, isso é maturidade, e só vem essa maturidade com o tempo, gastar menos do que ganhamos, ter o pezinho de meia, ter uma poupança, um lugar seguro e guardar um dinheirinho mensalmente. Eu já conversei, tenho muitos amigos, é claro, né, como os irmãos também têm, e eu tenho amigos que são bem financeiramente e
em nossas conversas particulares, e o amigo que eu estou fazendo referência, nós viajávamos juntos, ele até há pouco tempo partiu para a eternidade, é uma pessoa que era muito bem sucedida financeiramente. Ele falava comigo: irmão Luciano, houve uma época que eu guardava R$10 na poupança, por mês, mas eu guardava. O que ele estava dizendo com isso? Que criou um hábito na vida dele de gastar menos do que ganhava e sempre ter um trocadinho para guardar. Esse amigo, irmãos, ele, de forma honesta, com o suor do seu rosto, como fruto do seu trabalho, ele construiu muita coisa no sentido financeiro. Muitas casas, muitos carros. E por quê? Porque ele, sendo um homem trabalhador, sempre, desde o início, quando estava ali no início, aquela luta, aquela dificuldade, ele criou o hábito de gastar menos do que ganhava e guardar. Você imagina, guardar R$10 por mês, irmãos. Esses dias agora eu estava conversando com meus filhos e dando orientações a eles para que eles gastem menos do que ganhem. Eu falei para eles, né? Esses dias eu coloquei R$10 na poupança. Depois, passado um tempo, eu coloquei mais R$10. E depois coloquei um valor muito superior, depois de um tempo, na poupança. Então, irmãos, o que eu estou dizendo? Falar sobre os cuidados com o orçamento. Nós precisamos ter um pezinho de meia, irmãos. Isso é bíblico. Gastar menos do que ganhamos. Não é possível, irmãos, que vivamos aí com a cabeça quente, estressado, cheio de problema na área financeira por falta de organização no orçamento. Vamos tratar também desse assunto. Texto de referência: Malaquias capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 11, e também 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Nos diz assim o primeiro texto sagrado: trazei todos os dízimos à casa do seu tesouro. Então, está claro aqui uma doutrina que dízimo deve ser trazido à igreja, ao templo, onde nós ali somos pastoreados, cuidados pelo nosso pastor, somos tratados, recebemos doutrina, educação cristã, ouvimos a palavra de Deus, ali desfrutamos de tudo que tem ali no templo, e não é pouca coisa. Então nós aqui aprendemos com o texto malaquiano que a primeira doutrina com relação ao dízimo é que o dízimo ele não pode ser administrado para outra coisa. O dízimo ele deve ser trazido à casa de Deus, ao templo. A igreja onde nós congregamos, irmãos. Nós não podemos fazer o que pensamos em fazer com o dízimo. Olha o ensinamento bíblico, irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias prossegue dizendo: para que haja mantimento na minha casa. Os administradores do dízimo, que são entregues à igreja, precisam ter compromisso com Deus, temor no coração, temor a Deus, reverenciar a Deus, e precisam gerir bem esse dinheiro, irmãos. Não pode fazer o que pensam em fazer e deixar a casa de Deus entregue às moscas. A igreja precisa estar bem tratada, bem cuidada. E está clara essa doutrina aqui. É um ensinamento àqueles que são responsáveis pelo recebimento dos dízimos, da oferta e da contribuição, para que haja mantimento na minha casa. Precisa haver mantimento na casa de Deus, para atender os pobres, para atender as viúvas, para atender os necessitados, os órfãos, e para que a casa de Deus, então, ela tenha como
pagar as suas contas, as contas fiquem em dia. É inadmissível uma igreja que tenha aí as suas contas atrasadas. Não pode ocorrer. Se nós, na nossa casa como cristãos, precisamos pagar em dia as nossas contas e está tudo certinho, imagina na casa de Deus. Então, quando o texto sagrado diz para que haja mantimento na minha casa, fala da responsabilidade dos administradores dos nossos dízimos, ofertas e das nossas contribuições. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. É uma palavra ao dizimista. Aquele que entrega o dízimo pode fazer prova de Deus. Vai ficar bem claro para o dizimista, irmãos, que o dizimista tem um Deus supridor, um Deus provedor. E quem está falando é o Senhor dos Exércitos, o Deus que criou os céus, a terra e o mar, irmãos. O Deus que tudo fez. O profeta Ageu diz que dele é a prata e dele é o ouro. Isso não quer dizer, esse fazer prova de Deus, irmãos, que vamos aí colocar Deus contra a parede. Como colocar Deus contra a parede? Um Deus soberano, um Deus autoexistente, todo-poderoso. É impossível ter essa postura de, eu exijo Deus, eu determino Deus. É uma postura de pessoas insensatas e de pessoas tolas, desprovidas de sabedoria. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, é uma promessa. E quem está fazendo essa promessa é Deus. É uma promessa ao dizimista. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, não há como, irmãos, mensurar, analisar, avaliar. O que pode ser Deus é o próprio Deus, irmãos. Ele não vai dar ordem a um anjo para que faça. É Ele. Ele está dizendo aqui, está em primeira pessoa, é o próprio Deus dizendo, se eu não vos abrir, Ele mesmo vai abrir uma janela no céu e vai dar uma bênção tal. Tem como analisar o que possa ser isso, irmãos? O próprio Deus abrir a janela do céu e dar uma bênção tal sobre o dizimista é uma promessa, irmãos. Se nós parássemos aqui e terminássemos essa pré-aula, já estaria a aula dada. Porque é algo muito forte, irmãos, que está sendo dito aqui. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. O povo, irmãos, de Israel era um povo agrícola, era um povo pastoril. E os gafanhotos, naquela ocasião, faziam uma grande devastação na lavoura. E aqui tem uma promessa de Deus de ele repreender as pragas. E essa promessa, irmãos, é preciosa. Por quê? Porque fala do cuidado de Deus com aquele que é dizimista. Deus é o nosso paladino. Deus é o nosso defensor corajoso. Imagina termos Deus nos defendendo, irmãos. Deus nos protegendo. Contar com o suprimento, a provisão de Deus. É essa promessa que está sendo feita aqui pelo próprio Deus ao dizimista. Para que não vos consuma, falando ainda do gafanhoto, que, como eu já falei, havia ali naquela região essa dificuldade, esse problema. Para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril. Há uma promessa aqui de tudo que eles plantarem, eles colherem com abundância, irmãos. Não havia esterilidade, morte na terra.
Pelo contrário, haveria fartura. É uma promessa para nós e todos, irmãos, todos nós que somos dizimistas, nós vivemos essa realidade, vivemos essa promessa. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é aqui o homem quem está dizendo, mas é o próprio Deus quem está afirmando que faria na vida do dizimista. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 é o outro texto de referência. E digo isto, apóstolo Paulo falando para a igreja do primeiro século, estava na cidade de Corinto, e para nós hoje, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. A semeadura deve ser algo voluntário, com alegria, com regozijo, com prazer e algo feito com muita felicidade. Porém, irmãos, a colheita é na proporção que semeamos na obra de Deus, ajudamos a obra de Deus aqui na terra. Introdução. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente os princípios bíblicos que devem nortear a utilização, no caso aqui da lição em tela, com foco nos dízimos e nas ofertas. Dentre outras doutrinas, é também uma doutrina bíblica dos recursos financeiros que Deus permite que esteja conosco. Tudo que temos, o nosso Deus tem nos dado, irmãos. E não é pouca coisa não, irmãos. Nós nascemos nus. E por que não estamos nus? Porque o nosso Deus tem tido compromisso conosco, pela sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, tem provido para a vida de cada um de nós cristãos. Mordomia, é o que nós já falamos, somos mordomos. Gratidão, precisamos manifestar gratidão ao nosso Deus. Senhorio de Deus, tudo é dele, é a terra de Deus. Fidelidade a Deus, adoração, devemos entender que é uma forma de adoração ao nosso Deus. Responsabilidade também é a nossa responsabilidade, é o que Deus espera de nós, que façamos dessa maneira, entre outros, pois tudo pertence ao Senhor. Gênesis capítulo 14, versículo 19, Salmo 24, versículo 1, Romanos capítulo 11, versículo 36. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O termo dízimo do hebraico, manser ou ma'azar, no plural, e no feminino, ma'azram, tem o sentido de 10ª parte. Então, da onde vem que é a 10ª parte? Pelo sentido da palavra no hebraico. O dízimo é a 10ª parte de um todo. Dízimo é a 10ª parte de algo. E que isso fique bem claro. Contribuição dada pelos fiéis à igreja. É o que nós, que somos fiéis, fazemos, contribuímos para a casa do nosso Deus. É uma questão de fé. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos, através desse ato, dizendo que o nosso Deus, ele provê para nós, ele supre para nós. É um ato de fé. É um momento em que nós estamos dizendo, professando que nós trazemos o dízimo como uma primícia, porque dízimo é primícia do todo, e vivendo do que fica para nós, não vai nos faltar nada. É uma questão de fé e não podemos aí, irmãos, claudicar na fé, vacilar na fé, mas buscar em Deus ter uma fé robusta, uma fé de melhor qualidade. Deus promete, irmãos, para nós prosperidade, estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, a quem for
fiel. Irmãos, é claro que nós observamos na mídia essa doutrina sendo lançada na lama, a doutrina da prosperidade financeira sobre nossas vidas. Mercenários, pessoas sem nenhum pudor, exigindo coisas absurdas de nós fiéis. E existe aí os 7-1 da fé, os picareta, os pilantras da fé. Mas esses são as minorias, irmãos. Porque a maioria dos líderes, eu conheço aqui muitos líderes, os irmãos também conhecem muitos líderes. Eu poderia aqui dizer alguns nomes, Arlindo, pastor Eli, aqui em Maria Paula, o pastor Eduardo, poderia aqui também, o pastor dos meus filhos aqui também, é o pastor da minha nora e do meu genro, o pastor Marcos, o pastor William Marcos, que é o meu pastor, e também o pastor Ananias, que é o meu pastor direto. Homens, irmãos, de caráter ilibado, homens honestos, irmãos, homens extremamente cumpridores dos seus deveres, trabalhadores, homens que nós podemos colocar ouro em pó nas mãos, irmãos, e creia no que eu estou falando. São grandes homens de Deus e muitos outros que eu não mencionei aqui, que eu conheço. E o que eu estou dizendo com isso? A maioria, irmãos, dos nossos líderes, dos nossos pastores são grandes homens de Deus e não há motivo para nós duvidarmos da honestidade, da sinceridade desses homens que eu acabei de fazer alusão. E a minoria, irmãos, e alguns dessa minoria estão nas mídias lançando, como eu já fiz alusão, na lama a doutrina da prosperidade, porque pregam a doutrina da prosperidade de forma equivocada, irmãos. Mas nós devemos ter cuidado, você, minha irmã, meu irmão, nós que aqui estamos, de, no afã, no afobamento, de refutar a doutrina da prosperidade da maneira que ela tem sido pregada, ensinada de forma equivocada, resvalar para o outro extremo, que é errado igual. Qual é o outro extremo? Dizer que a Bíblia não fala de prosperidade financeira, o que não é verdade, irmãos. Teríamos que passar leak paper em centenas e centenas de versículos do rolo sagrado, das sagradas letras, para tirar a doutrina da prosperidade financeira mesmo, que é uma promessa para nós cristãos arrancar de dentro do rolo sagrado. Então, irmãos, a doutrina da prosperidade financeira é uma doutrina bíblica. E doutrina, observe que é proposital. Eu usar o termo doutrina, jamais poderá ser removido, irmãos. E nós, como cristãos, que temos o nosso Deus como nosso quinhão, a nossa porção, nosso alvo, nosso galardão, nós que temos por destino a eternidade, o céu, temos desfrutado, irmãos, de prosperidade financeira. Só em nós abraçarmos a causa do cristianismo, irmãos. Nós fumávamos, deixamos de fumar. Nós bebíamos, deixamos de beber. Nós passávamos noitadas fora de casa, deixamos de passar a noitada. Alguns tinham mais de um relacionamento, tem uma mulher só. Só em abraçar a causa do cristianismo já começa uma nova vida de prosperidade financeira, porque poupa muito dinheiro. E Deus nos dá uma cosmovisão, irmãos, de sermos trabalhadores, de nos qualificar, de estudar, de valorizar o estudo secular, a profissão, estudo profissionalizante, de fazer faculdade, pós-graduação, mestrado. Então, irmãos, pela cosmovisão que nós temos como filhos de Deus, chamado das trevas para a luz do Evangelho, já aí
já a nossa vida começa a prosperar financeiramente. Somos ensinados pela Bíblia que devemos gastar menos do que ganhamos, começamos a poupar. Não recusamos trabalho, irmãos, por mais difícil que seja. Somos pessoas trabalhadoras, queremos produzir, queremos sair pela manhã e chegar tarde, passar todo dia trabalhando e ganhar com o suor do nosso rosto, e é a Bíblia Sagrada que nos orienta a agir dessa forma. Então, a doutrina da prosperidade financeira é uma doutrina respaldada biblicamente, fundamentada biblicamente e jamais poderá ser removido. Nós não podemos negar uma doutrina bíblica, e a prosperidade financeira, irmãos, é uma doutrina bíblica. Temos aqui a origem do dízimo. A Bíblia fala sobre o dízimo no registro veterotestamentário. Nós observamos aqui que dízimo é um princípio bíblico, um mandamento estabelecido com promessa, a devolução de parte dos ganhos ou bens ao Senhor, incluindo dinheiro ou produtos, Provérbio capítulo 3, versículo 9. A lei mosaica não criou as práticas do dízimo, mas apenas regulamentou. Por quê? Porque o dízimo, irmão, na Bíblia vem do período patriarcal, ou seja, vem antes da lei. Dízimo é antes da lei, é na lei e é depois da lei. É para nós hoje, no século 21, cumprirmos essa doutrina, enquanto nós, a igreja, estivermos aqui em peregrinação, suprindo, provendo como instrumento, como um canal que cada um de nós cristãos somos nas mãos de Deus, suprindo para a igreja, para o edifício, para a nave. A primeira menção do dízimo na Bíblia está registrada no livro de Gênesis, capítulo 14, referindo-se a uma atitude voluntária do patriarca Abraão, que deu o dízimo de todo o despojo e levara do oponente a um sacerdote de nome Melquisedeque. Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. Jacó também, neto de Abraão, também se comprometeu voluntariamente a dar os dízimos. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 22. Ele fez ali um voto. Jacó fez um voto de que daria o dízimo de tudo, e foi o que ele fez. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Nós temos, então, no meio de muitas doutrinas, como eu já tenho aqui feito alusão, a doutrina também do dízimo, a confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. O dízimo foi antes da lei, foi na lei e depois da lei. Nós observamos Jesus repreendendo os escribas e fariseus por acharem que o dízimo era a salvação. Ao esclarecer o mais importante, ele disse: ai de vós, palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do edro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus diz para eles: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eles deveriam continuar o quê? Entregando o dízimo, é o que Jesus está falando aqui para ele, a doutrina de Cristo aqui para eles e para nós, a igreja, deveriam continuar entregando o dízimo e não poderiam desprezar a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Emanuel, Deus conosco, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus, ele aqui então firma a doutrina, irmãos, bem depois da lei estabelecida lá por Deus e entregue a Moisés. Ele prestou atenção nas ofertas dadas no templo também
ao ponto de ver uma viúva que só tinha ali 2 pequenas moedas depositar no gasofilaço. E ali está uma lição, irmãos. A motivação em trazer a oferta, nós observamos no texto daquela viúva. Muitos ali ricos lançava de qualquer maneira ali a oferta no gasofilaço, no templo, porque lançava o que sobejava, o que não iria lhe fazer falta, mas aquela pobre viúva, irmãos, ela vai e coloca a sua vida naquele momento da oferta, a sua alma, os seus sentimentos, entendendo a importância da oferta para ajudar a obra de Deus, irmãos. E Jesus disse que aquela mulher viúva, com aquelas moedinhas, ofertou bem mais, irmãos, que aqueles que ali lançavam ali grandes quantidades de dinheiro. Isso nos traz, irmãos, um grande ensinamento que devemos ser motivados a ofertar, a contribuir e também, como já temos falado, a entregar o dízimo, irmãos, motivado pelo desejo de querer ver o andamento da obra, o progresso da obra. A doutrina é muito bem respaldada, calcada, fundamentada biblicamente. Dízimos e ofertas, uma rica semeadura. O local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, como nós já falamos, a casa do tesouro, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tem muita gente que querendo administrar o seu próprio dinheiro, repartindo e dando aos pobres ou às pessoas necessitadas. Isso se chama generosidade. Generosidade é prazer em dar e não dízimo. Eu quero aqui ler 2 textos com os irmãos a respeito daqueles que ajudam o órfão, a viúva e o pobre. O primeiro texto, eu quero ler, está aqui em Salmo 41, do versículo 1 ao versículo 3. É uma palavra para nós que ajudamos a viúva, o órfão e o pobre. Nos diz assim o texto sagrado: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Essa palavra bem-aventurado, no grego a definição é feliz, é alguém felicíssimo. O Senhor o livrará no dia do mal. Não tem como, irmãos, falhar essa promessa feita aqui no Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. São promessas, irmãos, para aquele que atende ao pobre, aquele que ajuda o órfão, a viúva, ao necessitado. O outro texto que eu quero ler é Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Preciosidade, irmãos, que preciosidade. Adorando a Deus com os nossos recursos. Deus tem promessa aos que não são avarentos. A avareza é um amor demasiado ao dinheiro, irmãos. Possuir riquezas não é pecado. Pecado é quando as riquezas nos possuem. Tivemos na Bíblia muitos homens que foram ricos e foram grandes homens de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Jó e muitos homens, outros homens que foram ricos. O dinheiro é uma bênção, irmãos. Sem dinheiro nós não fazemos absolutamente nada. Paulo, orientando a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro. O dinheiro é uma bênção, irmãos.
O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é a avareza, e a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que a avareza é idolatria. Então, Deus tem promessa aos que não são avarentos, não são egoístas, que olham só para o seu próprio umbigo, e gananciosos. Deus diz através do profeta Malaquias que será repreendido o devorador, o gafanhoto, como nós falamos no início. Virá com abastança, fartura, terá celeiros abundantes. São promessas para todos aqueles que entendem e cumprem a doutrina aqui elencada. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Irmãos, Deus nunca vai deixar de nos abençoar quando nós abençoarmos a sua obra. Enquanto nós estamos dedicados, trabalhando para Deus e fazendo a obra de Deus com todo o nosso coração, colocando a mão, irmãos, no bolso e tirando aquilo que ganhamos com o suor do nosso rosto para abençoar a obra de Deus, tenha certeza que Deus irá nos abençoar também financeiramente. É promessa da parte de Deus. Claro que nós não estamos aqui 1000 vezes não falando sobre barganhar com Deus, fazer troquinha com Deus, 1000 vezes não, mas é a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que plantamos. Irmãos, os cuidados necessários com o orçamento, a administração do nosso orçamento, como eu já falei no início, é de responsabilidade nossa, irmãos. Nós devemos entender que não podemos gastar mais do que ganhamos, irmãos. Para que ter tantos sapatos, irmãos? Para que ter tantos tênis? Para que ter tanta roupa, irmãos? Se nós só temos um corpo só. Nós temos um par de pé. Para que ter tanto, irmão? Coisas que nós nunca nem vamos usar e ficam aí dentro do guarda-roupa, pegando mofo, pegando umidade, quando nós gastamos bem mais do que nós ganhamos. Às vezes somos levados pelas propagandas da mídia, né? Somos engodados, seduzidos, enganados, irmãos, a gastar. Poupe, irmãos. Tenha uma poupança, um lugar seguro, que não há fraude, embora renda muito pouco. Não entre aí achando que fazendo grandes investimentos em alguns lugares duvidosos vai ganhar muito dinheiro. Não existe ganhar dinheiro fácil. Só ganhamos dinheiro com muito suor, com muito trabalho, com muita dedicação, nos qualificando, estudando. Só ganhamos dinheiro dessa maneira, dessa forma. Tem aí uma poupança num banco tranquilo, guarde, irmãos, porque é muito bom viver uma vida mais tranquila, não estressado, com nervosismo, recebendo e no dia seguinte não tendo um dinheiro para comprar um pastel na esquina com caldo de cana. Então, a administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. A administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem a governa. É o que nós falamos no princípio. Eu vou ler aqui o nosso comentarista, o nosso professor desse trimestre, é o nosso bispo, Abner Ferreira. E eu vou ler aqui o que ele mesmo fala a respeito daqueles que são tesoureiros, administradores dos dízimos, oferta e das contribuições. Se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, o problema não é seu, é deles. Deus é quem trata com os maus administradores, com aqueles que usam de má fé e vivem regaladamente às custas dos fiéis. Ele está dizendo aqui, aqueles que vivem e amam viver à custa do suor
alheio e não do seu próprio trabalho. Com aqueles que ficam ricos na exploração dos fiéis, que deixam as ovelhas em estado de penúria, come a gordura, se veste da lã e degolam o cevado. Ezequiel capítulo 34, versículo 3. Aquele que for negligente ou desonesto com o dinheiro da igreja será tido como servo mau e infiel. As consequências serão desastrosas. Terão que prestar conta a Deus, é o que ele está dizendo aqui. Esses dias eu ouvi algo de um pastor sério, pastor Maurício, e eu não sabia, e eu sei que é verdade porque ele é um homem sério, e não é aí de ficar de conversa fiada. Ele disse que tem pastores que andam com carro de meio milhão, usa gravata de 3, 5 mil reais, e a sua secretária, irmãos, não tem dinheiro para comprar uma dentadura para comer um pedaço de carne. E está registrado o que o meu amigo, ele é meu amigo, pastor Maurício, relatou, e ele não é homem de mentira, ele é um homem sério, de verdade, falar a verdade, está aí registrado em uma live no YouTube. Irmãos, esses homens vão prestar conta a Deus no dia do juízo. E nós precisamos, irmãos, cumprir a nossa parte e não fazer uso desses mercenários, irmãos, usá-lo como essa postura equivocada desses mercenários, desses 7-1, desses pilantra, como álibi para não cumprir a doutrina bíblica do dízimo, da oferta e da contribuição. Faça a sua parte. Nosso bispo aqui, Abner Ferreira, nosso professor, comentarista desse trimestre, segue. Cumpra o seu dever com fidelidade. Faça a sua parte. Faça a sua parte, cumpra o seu dever. O Senhor se encarrega da parte dele, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte e Deus fará o que lhe cabe. E ele é perfeito, faz tudo com muita perfeição. Dízimo também é uma questão de consciência. Como eu vou deixar os meus irmãos pagarem sozinho a manutenção da igreja, que eu congrego e gasto também os utensílios, nós usamos, irmãos, usufruímos, e nós precisamos, então, ter consciência e fazer a nossa parte. Quem frequenta a igreja é justo ajudar na sua manutenção. Observe, irmãos, que dízimo não é requerido do incrédulo. É doutrina para nós, a igreja. O que nós estamos estudando aqui é para nós cristãos, que cremos em Cristo de todo o coração, não para os que estão de fora. O dízimo também pode envolver primícias do tempo, da colheita, dos animais, mas hoje a nossa relação de troca, isso aqui é muito importante, a nossa relação de troca é o dinheiro, que é a nossa base de pagamento de despesa. Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude a termos sempre em mente a relevância da sabedoria, consciência bíblica, fidelidade, gratidão com alegria, participação, regularidade nas ações de entregar o dízimo, a oferta e também a contribuição na igreja local, para a manutenção das atividades evangelísticas e a glória de Deus. Abundemos também na graça da contribuição, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Querendo o nosso bom e amado Deus, a próxima lição, a lição de número 5, iremos falar sobre ordenança para uma vida de vigilância e oração. Que Deus continue vos abençoando. Vamos orar? Deus amado, nós engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui compartilhando da tua preciosa palavra, Senhor, que é a verdade.
Obrigado, ó Deus, por ter nos alcançado, nos escolhido, ó Pai. Nos dê coragem, poder, ousadia, autoridade, firmeza, Senhor, para não com manobra, não adulterando, ó Pai, não uma mensagem envesada, mas com um corte reto, Senhor, anunciar a Tua palavra. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Continue conosco, ó Pai, no decorrer desse dia. Peço uma bênção especial sobre todos aqueles que estarão, Senhor amado, ouvindo mais essa pré-aula. E assim eu oro, Senhor, agradecido, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus.